Olá, graça e paz. Essa é a 88ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. Nessa semana continuamos lendo o Evangelho segundo Lucas. Essa é uma semana mais curta. Na quarta-feira temos um feriado nacional, 7 de setembro. Então, aproveite o feriado para descansar. Mas se você está com as suas leituras atrasadas, aproveite para colocar em dia, né? Estamos na nossa reta final. No final do ano, encerramos o nosso ciclo de leituras de 2 anos. Nesse trecho, então, dessa semana, lemos do capítulo 9 até o 15 do Evangelho de Lucas. O trecho começa com Jesus dando poder aos 12, multiplicando pães e peixes, o famoso milagre da multiplicação, predizendo 2 vezes a sua crucificação e ressurreição e ensinando sobre o discipulado a partir dessa realidade, né? Então, o discipulado também como carregar a cruz. Também nesse trecho do capítulo 9, a transfiguração, quando Jesus e alguns discípulos vão até o monte, ele encontra Moisés e Elias, nova predição da sua morte e ressurreição e mais ensino sobre o discipulado e sobre o reino dos céus. Ele é rejeitado também pelos samaritanos. No capítulo 10, os 70 agora são enviados, né? Primeiro os 12, agora os 70, e eles retornam exultantes com os resultados ali do seu ministério, da sua missão. E Jesus ensina sobre a aceitação do Evangelho de acordo com a vontade de Deus. Também está ali a parábola do bom samaritano e o encontro com Marta e Maria. Depois Jesus ensina sobre a oração dominical, incentiva os seus discípulos a orarem, cura o endemoniado e confronta os fariseus e intérpretes da lei que planejam matá-lo. No capítulo 12, Jesus critica os fariseus e a avareza e também a ansiedade. Ele ensina sobre a sua vinda para julgar e os sinais que antecederão essa vinda. No capítulo 13, as parábolas da figueira, da mostarda, do fermento e da porta fechada. No capítulo 14, Jesus cura num sábado. Também tem a parábola da grande ceia, onde ele fala a respeito daqueles que querem estar no reino de Deus e aqueles que desprezam o reino de Deus, e ensina sobre o discipulado mais uma vez. E, por fim, no capítulo 15, a parábola da ovelha, da dracma e do filho perdido, que formam ali o capítulo 15, com 3 parábolas com um tema só, né, daquele que se perde e é encontrado com grande alegria. Bom, apenas 2 destaques nesse trecho. O primeiro deles é que Lucas organiza suas histórias de um modo muito peculiar. Um trecho grande do seu evangelho, né? Um terço do seu evangelho, mais ou menos, do capítulo 9, 51, até o capítulo 19, 44, ele vai falando como ele vai juntando as histórias e contando essas histórias como se fosse uma grande narrativa de acontecimentos enquanto Jesus e seus discípulos estão indo para Jerusalém. Então, começa ali no 9:51, Jesus decide ir para Jerusalém, e aí ele sempre está indo para Jerusalém e as coisas vão acontecendo. Enquanto eles caminham, ele cura pessoas, ele ensina sobre o discipulado, recebe cada vez mais oposição dos líderes judeus e vai para Jerusalém. E aí lá no 19:44 ele chega em Jerusalém e aí todas as coisas acontecem rumando para a sua morte e a sua ressurreição, né? Então, esse trecho aí é como se fosse um roteiro de viagem, né? O que aconteceu na viagem de Jesus para Jerusalém. Assim que ele organiza as suas muitas histórias aí, que nos outros evangelhos aparecem sem nenhuma relação com essa viagem, né? Mas ele coloca essas histórias nessa linha de tempo, como se fosse uma coisa só acontecendo. Também um destaque aí sobre predestinação e também o papel de Jesus como mediador, né? Nós vemos isso muito presente em João. No Evangelho de João nós vamos ver, no 4º Evangelho, a questão de Jesus como o único mediador diante do Pai é muito mais presente, de maneira muito mais objetiva. E nas cartas de Paulo também, a predestinação, que aconteceu desde antes da fundação do mundo e pela qual Deus decide quem vai receber a palavra ou não. Isso tudo está de uma maneira muito resumida aqui em Lucas 10, do 21 ao 22, quando Jesus louva ao Pai porque ele ocultou o evangelho dos sábios instruídos e revelou o evangelho aos pequeninos. Então, Deus ali no comando de como as pessoas vão receber a sua mensagem, né?
E ele acrescenta, né? Ninguém sabe quem é o filho senão o pai, e também ninguém sabe quem é o pai senão o filho, e aquele a quem o filho quiser revelar. Então, depende exclusivamente do beneplácito do filho que as pessoas venham a conhecer o pai, venham a receber o evangelho, venham a crer no evangelho. Essa posição do filho em relação ao pai, único, né? Ele é o único que conhece a vontade do pai e o único que pode revelá-la. Tem muito a ver com João, né? No Evangelho de João isso é muito mais presente nos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas. Isso não é tão presente, Jesus não fala tanto nisso nesses três evangelhos, mas essa expressão de Jesus que aparece lá em Mateus e aqui em Lucas 10 nos dá essa medida, né, de como Jesus é fundamental no plano de Deus de salvar aqueles a quem ele predestinou. Eram esses os destaques dessa semana mais curta. Boa leitura para vocês e até a próxima semana.